Com o fim da Era de Krakoa, surge uma nova fase dos X-Men, chamada das Cinzas. É agora que os X-Men têm um novo início. Este é o novo ponto de partida para novos leitores e para quem quer acompanhar as novas histórias dos X-Men. Eu sou o Comic e sejam bem-vindos ao meu canal. Não esqueçam de deixar seu like para ajudar o canal. Se ainda não estiver inscrito, inscreva-se para não perder nada sobre essa nova fase dos X-Men. E, sem mais demora, vamos à história. A história começa no Alasca, alguns meses depois da queda de Krakoa. Vemos alguém se aproximando da nova base dos X-Men, que é simplesmente chamada de a Fábrica, porque antes os orcs estavam usando esse lugar para fabricar sentinelas. A pessoa que está chegando se trata de uma nativa da região. Ela é a policial Paula Robbins, que veio falar com Scott Summers, o atual líder dos X-Men. Então, as portas se abrem e ela é recebida pelo Fera. Aqui eu preciso explicar algo que aconteceu na fase anterior. O Fera, como conhecemos, Dr. Hank McCoy, ficou enlouquecido pelo poder e acabou traindo os X-Men e a nação de Krakoa. Ele virou um vilão e, por conta disso, acabou morrendo. Desde então, um clone do Fera, que possui o backup do cérebro do Fera de muitos anos atrás, está compondo a nova equipe dos X-Men. Ou seja, estamos acompanhando um Fera que é o diretor dessa base, mas que não tem memórias da fase de Krakoa. Tanto que muitos personagens aqui são desconhecidos para ele. De toda forma, o Fera leva a policial em um passeio pela base para provar que as pessoas da região não precisam temer os mutantes. Parece ser uma tentativa bem óbvia dos X-Men de estabelecer relações com a comunidade local. Enquanto isso, a equipe de campo dos X-Men está em missão em Santo Marco, na América do Sul. Aqui, somos apresentados a nova equipe dos X-Men, que consiste inicialmente em Ciclope, o líder da equipe, a Psylocke, que possui poderes psíquicos, Kid Ômega, que é outro poderoso telepata, e o Fanático, que está de traje novo, com X em seu capacete. Ele está muito feliz por fazer parte dos X-Men. Além dele, temos Illyana Rasputina, a irmã mais nova do Colossus, que parece estar na equipe para extravasar sua raiva. Por último, há a Temper, que pode manipular a temperatura, gerando fogo ou gelo, e afirma que está aqui para manter os X-Men na linha. Na verdade, o próprio Ciclope confirmou que foi esse motivo que a levou a integrar a equipe. De todo modo, os X-Men estão prestes a entrar na base conhecida como a Quarta Escola. Mas o que é exatamente essa Quarta Escola? Basicamente, são alguns humanos da antiga orquestra que, após terem sido traídos pelas máquinas, formaram sua própria facção chamada Quarta Escola, com o objetivo de criar uma nova raça. Ao mesmo tempo, lá na base, o Fera continua mostrando que o ambiente dos mutantes é, de fato, um local pacífico. Desta vez, vemos que outros mutantes também estão vivendo aqui. Um exemplo disso é o Globo Herma, aquele mutante que possui uma pele inflamável e transparente e acaba mostrando sua estrutura esquelética. Ele está dedicando seu tempo à agricultura hidropônica. Ele cumprimenta a policial com entusiasmo, e é engraçado notar que ela está fazendo um genuíno esforço para estabelecer uma boa relação com os mutantes. No entanto, ela fica bastante desconfortável ao encontrar esses mutantes com aparências peculiares. Além disso, a policial esperava encontrar armas ou experimentos bizarros na base dos mutantes. No entanto, o Fera leva até o local onde os humanos construíram sentinelas, explicando que essa era uma criação de seu povo. Assim, voltamos à missão de campo e começamos a entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Enquanto os X-Men invadem a instalação e usam seus poderes para derrotar facilmente os vilões, é revelado que o cérebro do computador avançado criado pelo Professor X para identificar mutantes em todo o mundo detectou 6 novos mutantes na área. Embora o Wolverine não seja membro da equipe, ele estava mais próximo da região e aceitou a missão de investigar a nova facção da Quarta Escola e os novos mutantes detectados. No entanto, de alguma forma, ele foi capturado e parece estar sendo usado em algum tipo de experimento. É por isso que os X-Men estão aqui. Eles vieram para concluir uma investigação e resgatar o Wolverine. De fato, após destruírem um sentinela que ainda estava em atividade, a Psylocke finalmente resgata Logan, que fica muito feliz em ver todos. Em seguida, o garoto Ômega começa a escanear o local em busca dos novos mutantes. Sabemos que, geralmente, em 99% dos casos, o gene X só é ativado na puberdade. Se o cérebro detectou 6 novos mutantes, tecnicamente deveriam ser 6 crianças. Eles deveriam ser adolescentes de cerca de 13 anos. No entanto, o garoto Ômega descobre que esses 6 novos mutantes são, na verdade, adultos. Seria bastante improvável que 6 adultos ativassem o gene X simultaneamente. Nesse momento, os 6 novos mutantes aparecem e começam a atacar os X-Men. De volta à base, a policial Robbins conhece outros mutantes, como Zor, que é apresentado como curador da equipe. Embora Zor possua várias habilidades de ataque, ele entrou para a equipe principalmente para tratar feridas e lesões dos mutantes quando necessário. Por último, mas não menos importante, temos ele, o poderoso e imponente Magneto. Magneto aparece em uma poltrona flutuante, o que lembra bastante o Professor X. Por que ele está nessa poltrona ainda não foi revelado, mas assim que Magneto aparece e diz que os maiores monstros mutantes não são tão diferentes dos humanos,
menos, a policial já coloca sua mão na arma, porque ela sabe da confiança de Magneto. Inclusive, lembram que o Fera possui um cérebro de muitos anos atrás e não lembra de nada de Krakoa. Então, o Magneto que ele lembra era um super vilão que tentava matá-lo a todo momento. Ele até parece estar disposto a aceitar que Magnus mudou, mas ainda assim ele segue bem desconfiado, principalmente por causa das próximas frases de Magneto. Magneto diz que foi graças a ele ser um super vilão que os X-Men se tornaram os heróis que são. Foi o medo de Magneto que transformou Scott em um líder, que tornou a Jean Grey forte o suficiente para exercer um poder cósmico, que deu ao Warren a força para sobreviver ao apocalipse e que deu a Robert a força para descobrir seu potencial ômega. E o próprio Charles também foi refinado, tudo graças ao Magneto. Ele dá a entender que ele era o que os X-Men precisavam. Daí, quando a policial pergunta o que os X-Men precisam que o Magneto seja agora, Max responde que agora ele é um dragão. Enquanto Hank McCoy tem um toque mais suave em sua diplomacia tipo, ele é o cara que oferece chá para policial, ele mostra o belo jardim que o Globo está cultivando e apresenta Zor como curador da equipe. Hank quer que a policial diga a todos os outros humanos que os mutantes são amigáveis e que eles não têm nada a temer. Já o Magneto, bom, ele aparece aqui para contar a sua versão, que basicamente é a seguinte: ele é o Magneto, ele nunca foi amigável e sempre foi temido. Ele avisa a policial que os mutantes são seus filhos do átomo e que ele vai fazer de tudo para que eles possam prosperar. Agora voltamos à batalha dos X-Men contra os 6 novos mutantes. Um deles parece criar escudos magnéticos, porque ele bloqueou um golpe da Psylocke. Outro parece ter super velocidade, pois ele se esquiva de um ataque do Wolverine e ainda o chama de velho lento. E ainda outro parece ter uma super resistência absurda, porque ele recebe um golpe do Fanático e nem se move do lugar. Tem outro que parece manipular a gravidade. Parece que ele está puxando a Illyana para o centro dessa coisa que ele criou. Outro mutante parece transformar seu corpo em estado líquido. Inclusive, o Ciclope diz que eles não precisam lutar, mas os 6 mutantes não acreditam muito nisso. E o 6º novo mutante parece disparar um tipo de energia elétrica. Não posso comentar muito sobre a aparência deles, pois estão usando os trajes comuns da Orquídea. Enquanto a luta continua, descobre-se que a Quarta Escola não é uma grande ameaça. Os verdadeiros vilões deste arco são um grupo misterioso conhecido apenas como 3K. Os 6 mutantes se referem à missão da 3K como grande trabalho e são os verdadeiros responsáveis por ter concedido, de alguma forma, poderes mutantes reais aos 6 membros da Quarta Escola. Com essa revelação, não demora muito para que os 6 mutantes sejam teletransportados da batalha. Eles simplesmente vão embora, deixando os X-Men com mais perguntas do que respostas. Um tempo depois, retornamos à fábrica, a principal base dos X-Men. Ciclope faz de tudo para convencer Logan a entrar na equipe, mas, após tudo que aconteceu com Krakoa, Logan está bastante cansado da vida. Ele finge agora se concentrar em assuntos mais pessoais e avisa Ciclope para não procurá-lo. Magneto quer saber mais sobre os jovens mutantes, mas Ciclope responde que isso ainda é um mistério, pois, embora os mutantes sejam novos, eles não são exatamente jovens. Então, Ciclope entrega a Hank o braço de um dos novos mutantes que foi arrancado por Illyana durante o combate. Ele sugere que, talvez, se Hank analisar o braço, eles possam descobrir o que está acontecendo. Uma cena engraçada ocorre quando Kid Ômega chama Magneto de Professor M, talvez devido ao fato de Magneto estar sentado em uma poltrona flutuante. E Magneto só espera que Kid Ômega vá de Vasco na próxima missão. Depois, vemos Scott e Hank conversando sobre a visita da policial. Fera conta que fez o seu melhor, mas que a situação se complicou quando Magneto apareceu. Apesar disso, a policial saiu mais favorável com a presença dos mutantes. Também vemos que, no Alasca, próximo à base dos X-Men, há um grande sentinela congelado. Fera diz que pode desmontá-lo a qualquer momento, mas Ciclope decide deixá-lo ali por mais tempo. Ele quer garantir que os humanos não se esqueçam de que devem algo aos mutantes. Na última página desta primeira edição, há um código QR que leva a uma página bônus, um epílogo. Nela, vemos a primeira aparição daquele misterioso grupo chamado 3K. Trata-se de 4 figuras sombrias que ficam ao redor de uma mesa com um logotipo gigante de um X. Eles são identificados como o Zelote, o Fanático, o Doutor ou a Doutora, os Meios e o Presidente, que parece estar usando um tipo de capacete no estilo do Cérebro. Basicamente, eles têm grandes planos para refazer o mundo e discutem se já está na hora de agir contra os X-Men. Com isso, chegamos ao fim da primeira edição de X-Men, das Cinzas. Muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima!